para poder gravar. Mas, então, falando sobre a nossa disciplina em si, tá? Já vou colocar algumas informações. Na semana passada, a gente falou sobre os primeiros dois objetos estudados na criminologia, né? O crime e o delinquente, ou o criminoso, enfim. E já deixei gravado, eu acabei esquecendo de gravar essa aula, né? E deixei gravado, claro que a gravação da aula nem se compara com essa nossa conversa mais ao vivo que a gente tem aqui, mas tudo bem, é melhor do que nada, né, gente? Então, além da nossa aula gravada, eu deixei um vídeo de uma professora espanhola, o link, né, do YouTube, é uma aula de, acho que 10 minutos, nem chega a isso. Se vocês têm tranquilidade para escutar espanhol, dá para colocar numa velocidade maior. Não sei se vocês sabem disso, acho que eu já falei, né, em outras aulas. Eu gosto de botar vídeos do YouTube, a não ser que a pessoa fale muito rápido, muito desesperado. Mas se a pessoa fala num ritmo normal, normalmente eu ponho numa velocidade lá nas configurações do vídeo um pouquinho mais rápido, 1,25 ou 1,5. Tem alguns professores que falam bem devagarzinho, dá para botar até vezes 2, mas é raro acontecer isso. E daí, então, essa professora espanhola fala sobre os 4 objetos da criminologia, que é o que a gente tem visto agora, né, na aula passada, e vamos terminar de ver nessa aula de hoje. O que mais? Além desse vídeo, né, e do meu gravado, que eu sei que não ficou, né, nem se compara com aquela 1 hora e pouco que a gente conversou semana passada. Eu acho que o vídeo deu 25 minutos ou 30 no máximo, talvez nem isso. Mas então, tem a minha aula, tem a aula da professora, e eu mandei também um texto, gente, em espanhol. Não costumo fazer isso, mas eu procurei, tanto no nosso banco de dados da EBSCO, como em outra, assim, jogando, né, no Google Acadêmico e tal, artigos bons que falassem só sobre os objetos da criminologia, e eu não encontrei. Então, o único que eu achei bem bacana é esse em espanhol. Mas eu já dei uma lida, né, eu já tinha lido no passado, mas retomei, e não é uma leitura difícil. Então, por isso que eu deixei mesmo esse texto. É, Mas só para colocar em consideração que essa leitura do texto não é obrigatória. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa atividade da semana passada e dessa, que vai ser pontuado lá com 3 pontos na N1, e daí a gente encerra a N1, é um formulário no Google, né? Então é uma tarefa individual, né? Então, só tendo acesso mesmo lá no Classroom, e eu sei que não é todo mundo que entrou, talvez vocês que estejam aqui na aula agora ao vivo, a maioria já deve ter entrado, acredito que sim, né? Todo mundo já entrou, gente? Vocês que estão aqui na aula agora? O Ronaldo, o Sérgio, a Daiane, a Nicole, a Ana, a Kelly, quem mais que tá? O Thiago, o 1303, que é uma equipe do ESAG, não sei quem é. Quem que é da equipe 1303? Isso. Todo mundo já entrou, né? Joia. Opa, o 1303 saiu da reunião, mas pode ficar. Tudo certo. Mas enfim, gente, falem com os colegas, se vocês têm, né, contato mais com os colegas, para estimular a entrar. Pelo que eu estava vendo, tem apenas 32 alunos ainda no Classroom. Mas a gente tem que chegar a 38, 39, porque só por lá que vocês vão ter acesso às atividades, né? Tá? Então fiquem ligados nessa situação, nessa questão das atividades que eu tenho mandado agora lá pelo Classroom. Eu não estou postando mais nada na Unimestre, só a frequência. Então, assim, gente, agora, a partir do final dessa aula, vocês fiquem tranquilos para responder lá o questionário. São 10 perguntas. Essas 10 perguntas valem 3 pontos da N1, entendeu? Então, cada questão, apesar de que lá vai estar como 1 ponto, porque vale 10, né? Na verdade, fazendo uma correlação com a N1, vale 0,3, na verdade. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, não é, né? Não vale 10 pontos nas notas, vale só 3 pontos. Então, não vai prejudicar muito se de repente vocês não forem tão bem. Mas podem ficar bem tranquilos, que é um questionáriozinho bem tranquilo, bem fácil. Vocês vendo a nossa aula e assistindo o vídeo da professora espanhola, não tem como ir mal nesse formulário, tá? Bom, então já tá aqui todo mundo.
O que mais que eu queria falar para vocês? Ah, tem uma semana para responder, então tem até dia. Estou com a minha agenda aqui. Até dia 29, isso, né? Então, daí, dia 30, que é meu aniversário, uhul! Comemorar sozinha, eu, meu marido e os cachorros, né? Dia 30, então, que é quinta-feira da semana que vem, eu divulgo a nota de vocês, tá? Aí a M1 fica divulgada, vai dar tudo certo. Então, dia 29 a gente tem a nossa aula, aí vai ser um outro conteúdo. Eu acho que a gente vai falar sobre as formas de reação e prevenção de crime, que é bem legal também, quer dizer, eu acho, né? Que é bem interessante. E aí, mas daí eu já então divulgo as notas. Vocês têm então aí, vai ter quase que 2 semanas e pouco, né, para fazer então o formulário, tá? E aí, quinta-feira de manhã, quem não tiver respondido vai receber 0 nessa atividade do formulário, tá? E aí, vocês já sabem as outras notas, né? A gente tem lá a resenhazinha do texto do Nina Rodrigues, temos os 2 mapas mentais, um sobre a tolerância zero, né, o movimento de tolerância zero, e o outro é sobre sobre o Howard Becker, né? Esqueci qual que é o nome do tema, gente, que a gente falou. Do Labeling Approach, acho que é, não é? Acho que é isso. Sobre a questão lá do Labeling Approach, esses 2 mapas e esses 3 pontos agora do formulário, beleza? Tá. Então, tá gravado, tá tudo certo, podemos ir adiante. Gente, na semana passada, como eu estava falando antes, não sei se já estava gravando ou não, a gente começou a falar sobre os dois. Começou não, né? Falamos sobre os 2 objetos da criminologia, sendo que são 4, né? Que foi o crime e o delinquente. E a gente finalizou por ali, finalizando a questão de como que aquele sociólogo da escola de Chicago, o Erving Goffman, trabalha com a ideia dos estigmas, né, gente? É bem legal, porque só fazendo uma retomadazinha básica, assim, o Goffman, claro, ele não pode ser considerado como um criminólogo em si. No entanto, ele pesquisou, ele tem até um livro bem famoso, eu não vou lembrar agora perfeitamente o nome do livro, tá? Mas o livro trabalha com prisões, manicômios e tem uma terceira vertente, que agora eu não vou lembrar. Se alguém quiser dar uma pesquisada no Google dos textos do Goffman, mas o nome é alguma coisa assim, prisões, manicômios e nananã, mais algum lugar. E ele faz uma pesquisa exatamente dessas instituições totais. Vocês lembram que depois, futuramente, o Michel Foucault vai se apropriar dessa ideia, dessa categoria analítica, né, das instituições totais, para também trabalhar com os manicômios e com as prisões, né, também intitulando como instituições totais ou totalizantes. Vocês entendem por que essa ideia de instituição total? Essa ideia de instituição total é quando você desconfigura a personalidade do indivíduo, do tipo assim, vou dar um exemplo assim bem bobo, mas para vocês entenderem. Manicômios, prisões e conventos. Obrigada, Sérgio. Exatamente, os conventos que faltava. Valeu. Que bom, né? A gente tem um computador, dá para pesquisar ali na hora. Eu, né, sou professora, sou mulher, sou casada com uma pessoa, com o Nax, tenho meus cachorros, vivo numa casa, tenho todo o meu dia a dia, a minha rotina, né? Que cada um de vocês vai ter a sua própria rotina. Casado ou não, solteiro, viúvo, separado, isso não importa. Com filho, sem filho, né? Com animais de estimação ou não, né? Tendo a sua profissão, estudando, enfim, cada um tem sua individualidade. Aí você vai para dentro de uma instituição que acaba quebrando com essa tua rotina cotidiana. Bom, isso parece um repeteco, né? Com a sua rotina ou com o teu cotidiano. E acaba criando novas rotinas. Só que são rotinas dentro de certas regras, né? Acordar tal hora, comer tal hora, todo mundo sempre junto. Às vezes essas instituições, manicômios ou enfim hospitais, né? Manicomiais, instituições manicomiais, ou então a prisão, o cárcere, né? Ou de repente um lugar para jovens, né? Delinquentes, a gente não chama dessa forma, né? São jovens em confronto com a lei.
ou então, de repente, um convento, ou como é que é o nome daquele lugar que os padres vão? É, alguém me lembra aí, gente, como é que é o nome disso? Não é. Onde os padres estudam, tem um nome para isso. Seminários, isso. Valeu, gente, isso mesmo. Então tem os conventos, que a gente tem mais a ideia assim de freira, né, do aspecto feminino, e a gente sabe que tem os seminários, não é só para homens, claro, mas que então tem essa ideia também de uma instituição totalizante, que vai mudar a tua rotina de fora desses lugares. Então o Goffman ele vai trabalhar com essas instituições, porque vai alterar exatamente a tua rotina, o teu jeito de ser, né, individualizado, né, ou então uma vida em sociedade completamente nova, né? Mas é isso aí, gente. Vamos adiante então. Aí, quando a gente vai começar a estudar a vítima, que seria então o nosso terceiro objeto de pesquisa da criminologia, e como vocês bem sabem, a vítima ela é meio jogada de escanteio pela maioria das escolas e das teorias criminológicas, enfim, que estudam, né, essa questão da criminalidade, dos índices, das estatísticas, né, e aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, começa a vir um estudo bem forte de o que seria a vítima e o que seria esse estudo da vítima que a gente chama de vitimologia, né? Vocês sabem que normalmente quando a gente tem essa expressão, né, logia é a ideia do logos, né, de conhecimento, de conhecer algum assunto. Claro, vocês com certeza devem saber disso, mas não custa lembrar, né? Então a vitimologia vai ser isso, vai ser esse conhecimento, esse estudo, né, essa análise da vítima, que pela primeira vez vai começar a ser estudada, principalmente a partir ali da Segunda Guerra Mundial. E, gente, por que a partir da Segunda Guerra Mundial? Vocês têm uma ideia do porquê? Conseguem ter alguma noção? Vem alguma coisa à cabeça de vocês? Do porquê pós-Segunda Guerra? Vocês lembram que, além de toda a perseguição contra os judeus, né, muçulmanos, público LGBT, que na época não se falava dessa forma, né, utilizava simplesmente a expressão homossexuais, ou enfim, gays, ciganos, que mais, gente? Enfim, vou colocar nesse público, nesse grupo, né, de vulneráveis, que foram então mortos, perseguidos, abusados, enfim, todas as palavras ruins a partir do que a gente pode ligar com o nazismo e com o fascismo, né? Então, todas essas pessoas que foram usurpadas por esses grupos, né? Isso, Ronaldo, exatamente. Também começa a ter um surgimento novo, né? Para uma busca de direitos humanos, tanto que a gente vai ter, então, as cartas internacionais por busca, né, dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a trabalhar com ouvir essas pessoas, a elas contarem as suas histórias. Eu já falei isso aqui em alguma aula, se não falei, vou falar de novo. Por exemplo, quando aconteceu a descoberta dos diários da Anne Frank, né, lá na Holanda, ou nos Países Baixos, como eles querem ser chamados agora, né, de publicar então essas histórias, de ouvir essas pessoas, né, que ficaram escondidas ou que foram mortas nos campos de concentração, ou enfim, as suas famílias, né, claro, sobreviventes, né, mas enfim, a Anne Frank, sim, foi morta, né, morreu, na verdade, no campo de concentração, mas ela teve os diários dela descobertos, é bem legal, tem um filme. Quando eu viajei agora nas férias para a Europa pela primeira vez na minha vida, eu fiz questão de ir na casa. Gente, é impressionante, assim. É uma energia pesada, sabe? De tu ir lá na casa, de tu tocar, de tu ver os diários, assim, é uma emoção bem diferente, sabe? Uma sensação bem esquisita. E realmente, eu não fui nos campos de concentração, mas eu gostaria muito de ir. Eu sei que é um turismo, como eles dizem, como é que eles falam? É um turismo obscuro, assim, né? No sentido de que a alegria não está voltada para esse lugar, né? Diferente de repente tu ir, sei lá, uma Torre Eiffel da vida, ou seja lá o que for. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, né?
essa ideia dessas pesquisas, né, do enfoque na vítima, é um modelo de pesquisa até mesmo, que daí a criminologia e os teóricos da criminologia começam a trabalhar, não só sobre uma perspectiva de pós-guerra, mas até mesmo, por exemplo, em alguns lugares aqui na América Latina, a gente pode dizer que aconteceu, por exemplo, regime militar, né, em alguns lugares, também perseguição, então, militar sobre esse aspecto, outras questões relacionadas à vitimologia, né? Então a gente começa a trazer não só essas grandes perseguições estatais, né, ou praticadas por grupos grandes, mas também até mesmo fazer uma pesquisa com quem de repente foi estuprado ou estuprada, né? Então daí é uma questão individualizada. Então começa a se ter esse enfoque. Aí, gente, a gente percebe que a gente vai ter 3 modelos de pesquisa, né, de estudo da vitimologia. Como vocês podem acompanhar ali pelo PowerPoint que eu coloquei para vocês, eu não sei se eu já disponibilizei essa aula 2, mas eu acho que sim, lá no Classroom, acho que já está lá, se alguém puder me confirmar, me dá um ok, mas eu acredito que já está lá sim. Depois eu dou uma conferidinha também. Então, nessa primeira, as etapas, né, de estudo da vitimologia, nesse primeiro modelo, a vítima, ela era sim, né, valorizada, quando a gente estava falando de uma ideia de justiça, de vingança privada, né, quando a gente utilizava aquelas técnicas, né, de olho por olho, dente por dente, então, eu tenho uma vendinha de comida, alguém vem lá, né, e furta ou rouba alguma comida minha da minha venda, eu vou lá e decepo a mão daquela pessoa para que ela nunca mais faça aquilo, né? Então a vingança privada, eu mesma vou lá e faço isso com com o furtador, né? Então a vingança privada. Ou de repente assassinam o meu pai, então eu vou lá e tenho o direito de assassinar aquela pessoa que praticou esse crime. Enfim, a vingança privada, né, gente? É totalmente desvinculada à ideia estatal. Então, há sim uma preocupação, na verdade, não uma preocupação, mas a vítima ela é supervalorizada, no sentido de ela mesma poder ir lá e, né, fazer a sua contraprestação por conta daquele crime praticado, daquele delito praticado. Aí a gente vai para um segundo modelo. É claro que a gente sabe que isso é ainda antes do Marquês de Beccaria, né, gente? Esse modelo inicial em que do olho por do olho e dente por dente, tanto que a gente está falando da lei de Talião, então é o que é? Século XII, né, se eu não me engano, a gente só vai ter o Beccaria lá pelo século XVII, XVIII, né, quando ele começa a contestar a forma com que o Estado pune, né, e faz as suas sanções, então isso é bem mais lá para frente. Aí a gente tem um segundo momento em que o Estado vai assumir esse monopólio da punição. Então é somente o Estado que vai fazer, né, a punição para aquele delinquente, para o criminoso, né? Então ele acaba neutralizando a importância da vítima. A vítima simplesmente é ouvida, às vezes naquelas audiências secretas, e aí que a gente vai ver o surgimento da escola clássica, né? Lá do Beccaria e toda aquela galera, especialmente os italianos, né, e franceses. Então, um aspecto muito europeu, que a gente vai ver que a vítima, ok, ela é ouvida, a palavra dela é importante, mas a gente sabe que o Estado que vai ter ali, que vai tomar a decisão, né, que vai ter ali o carrasco, que vai, então, aplicar a pena, e a vítima é totalmente jogada de escanteio. A gente sabe que ali, nesse momento, até às vezes, questões políticas são muito mais importantes do que, na verdade, a fala da vítima, né? Tranquilo até aqui, gente? Aí, a gente vai para um segundo momento, desculpa, um terceiro momento, na verdade, né? Que é o que eu estava falando para vocês, gente, anteriormente, que é quando a gente realmente vê o início do estudo de uma disciplina que é a vitimologia. Antes, a gente tinha a figura da vítima sendo considerada ou neutralizada e jogada de escanteio.
Aqui a gente tem um estudo, que é esse terceiro modelo ou momento de uso da figura da vítima, né, especialmente ali após a Segunda Guerra, quando a gente tem um redescobrir da vítima, né? Então, a gente continua com a perspectiva de que o Estado tem a pretensão punitiva, ou seja, é o Estado que vai dizer o que é delito, quem deve ser culpado, qual é a sanção que a gente vai aplicar, né? Mas se começa a se preocupar, sim, com a vítima, né? Então, por isso a gente vê o estudo da vitimologia, enfim, que vai ser dentro dessa grande disciplina que é a criminologia. Então, dentro da criminologia, a gente vai ter um funilzinho, né? Um aspecto que vai ser a vitimologia, tá? Vamos adiante. Aí, gente, o que eu fiz? Deixa eu permitir só a Márcia. O segundo modelo, Ronaldo? Tá, posso sim, posso trabalhar o segundo modelo. O segundo modelo, então, só para voltar ali, é quando a gente começa. Deixa eu até colocar ali no PowerPoint para ficar claro, né? É quando a gente tem o Estado, ele assume completamente o poder de punição. Então, é ele que vai decidir como que vai ser a punição, tanto que o carrasco, você sabe aquela figura do carrasco, né? De cortar, decepar a cabeça, ou do enforcamento. Então, quem faz isso vai ser até o carrasco que usa enfim, uma máscara para não saber quem que é, né? É claro que nas cidades pequenas se sabia quem era, né? Quem que praticava isso, né? Quem que era o carrasco, mas ainda assim era uma figura do tipo assim, a gente não sabe quem é a figura, entre aspas, do Estado que está praticando aquilo. A gente tinha o juiz, tinha o policiamento, né? Mas a gente sabe que então a vítima é jogada de escanteio. Ela no máximo vai assistir, né? Aquela execução da pena. Que como vocês bem sabem, nessa época desse segundo modelo, né, do papel da vítima, de como que a vítima era avaliada, analisada, enfim, a prisão era um momento de espera para o cumprimento da pena, enquanto que a pena, então, era a execução em si. De morte, ou de repente alguma tortura, né, explícita, ou a tortura no sentido de conseguir uma confissão. A ideia da confissão ela era muito buscada, né, pelos órgãos fiscalizadores e punitivos, né? Então, esse segundo modelo. Tranquilo, Ronaldo? Ficou claro? E daí o terceiro modelo é essa ideia, né, pós-segunda guerra, quando a gente daí já começa, né, a perceber um estudo voltado, sim, daí para as pessoas, mais de forma individualizada, ou grupos vulneráveis, como eu dei o exemplo ali, né, da galera que sofreu, da galera, né, das pessoas, dos judeus, ciganos, enfim, que foram perseguidos, torturados, né, na Segunda Guerra. Só um pouquinho, que eu acho que alguém tá com o áudio aberto. Não, tá tudo certo. Tudo fechado, tudo bem. Tá, muito bem, gente. Aí, a gente começa ali no pós-Segunda Guerra, principalmente a partir da década de 50, né? Quando se recomeça os estudos, então, a gente começa a ter, gente, vários estudiosos, teóricos, que vão trabalhar com essa ideia da criminologia, tá? E assim como vocês mencionaram, como a gente tem um início de pesquisas bem grandes de direitos humanos, vai trabalhar então duplamente com essa ideia dos direitos humanos e da criminologia, né, para criar essa disciplina da vitimologia. E a gente percebe que um dos primeiros estudos, né, se a gente puder retomar ainda antes da Primeira e Segunda Guerra, sobre a vítima, a gente vai ter um doutrinador, eu vou colocar aqui do lado para vocês no chat, eu não coloquei aqui, porque o pessoal que começa a trabalhar com a vitimologia propriamente é o Mendelssohn e o Neumann, que eu coloquei ali. Mas tem o Hans Gross, que já em 1901, eu botei ali no chat, ele começa a fazer uma pesquisa sobre as vítimas, né?
começa a trabalhar da ideia da vítima individual e uma vítima coletiva, né, as vítimas coletivas, por exemplo, uma pessoa que foi assassinada dentro de casa, né, uma violência doméstica, claro que naquela época não tinha essa ideia, né, dos estudos de gênero, os movimentos feministas ainda eram bem incipientes, mas enfim, vamos supor, o marido foi lá e matou a mulher, então é uma vítima individualizada, né, uma situação única. Um serial killer, não se utilizava essa expressão, tá, gente? Mas, por exemplo, né, lá aquela ideia do Jack Stripador, você já deve ter ouvido falar, teve até filme depois, né? Então ele praticava um crime determinado contra várias vítimas. Então a gente começa a estudar, né, as vítimas coletivas, ou de repente um determinado agressor ou abusador de mulheres, enfim, aí ou um furtador, né, sequencial. Então eles começam a trabalhar com essa ideia de várias vítimas ou uma vítima individualizada. Esse é o estudo do Hans Gross. E aí, como eu falei para vocês, do pós-guerra, né, a gente vai ter o estudo do Mendelssohn, né, que até tem um artista que eu gosto muito de escutar, que é clássico, mas ele é de outra época, não tem nada a ver com esse Mendelssohn, que toca tipo que nem o Mozart, assim, essa galera, né, de música clássica. Até quando eu vi, eu falei, ué, será que é a mesma pessoa? Mas daí eu vi que as datas não se batiam, não era a mesma pessoa. E o Neumann, o nome dele é Benjamin, né, Mendelssohn, e o Neumann, eu não achei aqui o nome completo. Se eu achar, daqui a pouco eu falo para vocês. Mas eles começam a fazer, gente, classificações. Então, eles começam a colocar em determinadas caixinhas, né? Especialmente, como eu falei ali, pós-guerra, de categorias de vítimas. Vamos ver algumas, então. Eu fiz um print da tela dessa professora espanhola, que eu botei o vídeo no YouTube, por isso que está em espanhol, tá? O Mendelssohn, então, coloca ali, né, a vítima ideal ou completamente inocente. Então é bem aquela ideia, e essa professora, ela vai trabalhar com cada um desses conceitos, então eu até sugiro vocês darem uma olhada, com certeza ela vai falar muito melhor do que eu, mas é exatamente aquela ideia, né, da vítima que é completamente inocente, que não sabe de nada, que não participa, que não colabora, né, que simplesmente sofre a ação delinquente. Então, essa seria a primeira classificação. A segunda classificação do Mendelssohn seria a vítima por ignorância, né? Que de repente, por alguma situação, ela foi enganada. A gente pode usar até o exemplo do crime de estelionato, né? Da pessoa que cai em erro. Então, é bem essa ideia da ignorância, de cair em erro, né? De ser enganada, né? Beleza, então essa é a segunda classificação. A terceira é a voluntária, ou então tão culpável como o agressor, né? Existem algumas... Só um pouquinho. Deu um barulho aqui. Enfim. Existem algumas teorias, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da síndrome de Estocolmo ou a síndrome de Londres. Vocês já ouviram falar, gente, dessas categorias, desses estudos? Isso é bem mais, assim, década de 90 para frente, tá? Até naquele seriado, A Casa de Papel, tem no primeiro, né, na primeira temporada, enfim, na primeira parte, em que ela é uma secretária, ela é loira de cabelo cacheadinho e ela acaba se apaixonando por um dos assaltantes, né? Que eu esqueci o nome agora, se alguém quiser lembrar, mencionar aí, eu não vou lembrar agora. Mas então, assim, quando uma pessoa sequestrada se apaixona por seu sequestrador, né? Eles chamam isso de síndrome de Estocolmo, que a pessoa acaba se enamorando por toda essa situação, né, do sequestro, e acaba até mesmo, voluntariamente, sendo tão culpável como o agressor. Não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa expressão. E existe também uma outra síndrome, que é a síndrome de Londres. Aí é diferente. A síndrome de Londres, gente, é quando a vítima, por exemplo, sequestrada, normalmente é muito vinculado com essa ideia do sequestro, tá? Ela, ao invés de se apaixonar
e voluntariamente, até mesmo às vezes colaborar no crime, ela se revolta contra os seus sequestradores. Então ela não fica numa situação de passividade, ela se envolve, ela às vezes até toma alguma atitude desesperada, enfrenta o seu sequestrador, né, o delinquente, o criminoso. Então tem essa outra figura da síndrome de Londres. Tudo isso que eu estou falando, gente, dessa síndrome de Estocolmo e de Londres, é vinculado a certas situações, né, de crimes de grande relevância que aconteceram no passado, em que aconteceu isso, né, da vítima se apaixonar pelo seu sequestrador, no caso de Estocolmo, e no caso de Londres, de ter agredido, né. A quarta vertente, né, ou quarta classificação, é mais culpável que o seu próprio agressor, né? Então a vítima se torna mais culpável que o agressor, mais ou menos na situação de repente, um atropelamento, né? Os doutrinadores utilizam mais ou menos a ideia do tipo assim, a vítima que está ali, né, com o celular e atravessa fora da faixa, né, não está nem aí e de repente o agressor, que seria ali, né, atropela então essa vítima. Então foi uma coisa totalmente inusitada, né, da vítima ser muito mais culpável do que o agressor, entre aspas, né, gente, do que o delinquente, que responderia, sei lá, por um homicídio culposo, alguma coisa assim. Ou no caso ali, né, nessa quinta classificação, da agressora, que seria a única culpável. Meio que essas duas figuras acabam quase que se misturando, né? A gente poderia colocar a figura até mesmo, né, de um crime culposo, ou então até de uma isenção de pena, né? Então a vítima, ela foi tão culpável, né, ou mais até mesmo que o próprio réu ali que vai responder o processo, no sentido de ser isento de pena, né, de receber um perdão judicial ou coisa do gênero, tá? Então essas são as 5 classificações do Mendelssohn, né, do Benjamin Mendelssohn. Ele publica, gente, um texto em 47, que se chama um Horizonte Novo na Ciência Biopsicossocial, a Vitimologia, né? E daí tem também o Hans von Helting, até vou colocar o nome dele aqui para vocês saberem que existe. Cadê? Hans von Helting. Opa, Helting. Isso. Que também vai publicar ali na década de 40, em 48, para vocês verem que é bem ali mesmo na época pós-Segunda Guerra, que ele vai publicar o livro O Criminoso e a Sua Vítima, né? A gente tem no Brasil, gente, só na década de 70, que o Edgar Bittencourt, né, vou botar aqui, não é o mesmo Bittencourt, não é o mesmo César Bittencourt, tá, gente? É outro cara, né? Outro Bittencourt, que vai publicar um livro chamado Vítima, né? E ele vai trabalhar, então, com a vitimologia também, tá bem? Bom, vamos lá. Aí, a gente tem o Neumann, que também é um outro doutrinador, um outro teórico, bem famoso, que vai trabalhar com a perspectiva, com as classificações, né, ou conceituações de vítima individual, familiar, né, coletiva, social e qualquer outra? Não, são só esses 4, né? Com essas 4 vertentes, né? E daí ele vai trabalhar quando a vítima é unitária, foi um crime, então, não relacionado a nada familiar, né? Então, porque quando a gente vê a ideia familiar, é mais um crime praticado dentro do seio familiar, então uma violência doméstica, alguma coisa nesse sentido, né? Coletivo, de repente, de um grupo, por exemplo, a gente pode dar o exemplo de, né, uma bomba implantada em determinada instituição, então, atingir uma coletividade, né? Ou, de repente, uma questão social, a gente pode até dar o exemplo, por exemplo, dos crimes, exemplo, né? Dos crimes praticados, por exemplo, pelos grupos neonazistas, ou aqueles grupos terroristas, né, que também tem um aspecto social e político. Então a gente tem essas classificações. Gente, não são as únicas, tá? Tem várias classificações, várias. Muito bem, vamos adiante. Aí,
Quando a gente vai trabalhar, né, a ideia da etimologia da palavra, né, a palavra vítima vai vir do latim que significa vintire, né, que seria uma corda que se amarra, né, uma corda que amarra, aqui ficou duplicado, né, os animais que vão ser sacrificados. Então tem essa ideia do animal que foi ofertado, né, em holocausto. Não na ideia, gente, do nazismo, tá? Mas numa ideia exatamente de sacrificação lá nos aspectos religiosos, né? Enquanto que o vincere, né, seria de vencer. Aqui a gente tá falando do vincere, né? Então, dessa questão do sacrifício, né? Da oferta, da vítima. É claro que a gente vai ter outras expressões e outras contribuições da palavra no sentido de dizer, que a gente usa hoje, né? O ofendido, o lesado, né? O prejudicado, o sujeito passivo. Então a gente vai ter outras várias expressões para falar, né? Para mencionar quem que seria a vítima, tá? Aí, gente, se a gente vai trazer para aspectos mais contemporâneos e até para uma ideia mais brasileira de como que é vista a criminologia, a gente pode trazer, por exemplo, o nosso Código Penal, né? Que apesar de ter todo um resquício, né, da época do regime militar, do fascismo, né? Vocês sabem que o nosso Código Penal e o de processo penal foi baseado, né, nas pesquisas italianas e também francesas, então tem esse viés fascista. Apesar disso, a gente tem sim uma aproximação, né, da vítima e o delinquente, quando a gente vai ver, por exemplo, lá no artigo 45 do Código Penal, a aplicação de uma multa, né, no sentido de uma reparação, né, da vítima. Tem também lá o artigo 300, eu acho que tem lá mais para frente, 300 e alguma coisa do Código de Processo Penal, que também tem essa ideia da indenização da vítima, né? Atualmente, a gente tem, por exemplo, a Lei 9.099, né? Que vai tentar trazer a figura da vítima, por exemplo, no caso dos crimes, né, de queixa-crime, crimes de menor potencial ofensivo, que a gente vai ter aquela primeira audiência de conciliação, que realmente, teoricamente, né, os juízes ou os conciliadores devem abrir audiência dizendo, escuta, né, vítima e ofensor, ou enfim, existe a possibilidade de acordo, né? Então, assim, a ideia dessas audiências é exatamente, de repente, chamar a vítima para ter uma preponderância, né? Enfim, como é que eu posso dizer, uma importância dentro do processo no sentido de poder se manifestar, né? O que a gente, na maioria das vezes, a gente não vê no processo penal, né? A gente vai ver muito mais uma preponderância, um estrelismo do Ministério Público e do delinquente, né? Do suposto agressor ou do suposto é, criminoso, diferente da vítima, que muitas das vezes ela é chamada quase como uma testemunha, né? Ela tem um papel secundário. A gente vê, então, pela Lei 9.099, que é uma lei de 90, né, da década de 90, que vai ter esse despertar, no Brasil, pelo menos, né, uma tendência de se ouvir a vítima. A gente tem também, gente, né, além disso, a prestação pecuniária, então, que eu falei para vocês, que teoricamente deve ser, teoricamente não, né, que pela lei deve ser destinada somente à vítima. A gente sabe que em determinadas situações, a vítima seria a coletividade, aí a gente não tem muito, né, como sopesar para quem que vai, então, esse valor. Aí, às vezes, vai para aqueles fundos, né, que a gente sabe, mas nem sempre a gente sabe para onde que vai esse dinheiro. Aí, gente, algumas observações e propostas que a gente tem, né? A violência, tô seguindo aqui o que está no PowerPoint, tá? A violência e a criminalidade, né, são sempre inerentes à história da humanidade.
A gente percebe, então, que há muito tempo, né, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que a violência, pelo menos a violência, ela é considerada, assim, né, uma parte da história da humanidade. A criminalidade, a gente sabe que isso é uma coisa após, né? A partir do momento que a gente começa a delimitar a propriedade, a partir do momento que a gente começa a delimitar o que é família, então a gente começa a ver, opa, isso não é legal, isso é errado, né? Sobre um aspecto determinado de uma lei ou de alguém que diz que aquilo ali não é legal. Desde a Bíblia a gente já sabe que tem essa ideia, né, do que é certo e o que é errado. A violência, então, gente, a gente sabe, ultrapassa, né, e muito os limites da criminalidade. A gente pode dar um exemplo que eu acho bem legal, bem interessante, por exemplo, que sai daquela esfera de que quando a gente fala, ah, isso é crime, né, daquela coisa de crime contra o patrimônio, violência contra a pessoa direta, né, quando a gente vê, por exemplo, uma empresa que prejudica todos os seus funcionários na ideia de produzir cada vez mais, de ganhar mais, né? Nem sempre necessariamente isso vai ser considerado crime, mas é considerado violência. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A ideia de violência, ela é muito mais ampla do que o crime em si. Que se a gente for ver por uma esfera jurídica, vai ser só o que está tipificado na lei. Mas se a gente for ver numa esfera mais ampla, e aí a criminologia vai dar conta disso, a gente sabe que o crime vai ser muito mais amplo, né? Muito mais abrangente do que simplesmente o que está na lei, né? Então, essa ideia de violência, né, contra uma pessoa ou contra o grupo, a gente pode ver, por exemplo, no nosso dia a dia, né, da gente de repente ser violentado, eu estou botando entre aspas, porque quando a gente pensa em violência, às vezes a gente tem muito essa ideia da parte física, né? Mas a gente pode estar sendo violentado, por exemplo, num chefe que te cobra demais, ou num assédio moral, ou num assédio sexual, né? De repente vir um chefe para mim e dizer para mim, bom, Cristiane, acho que tu deve fazer hora extra, né? Porque senão tu vai ser prejudicada lá na frente, né? Fazer uma pressão psicológica. Isso tudo a gente pode considerar como uma violência, né? A atenuação das violências secundárias está na pendência da atenuação da violência primária. Então, se a gente tem essa ideia de que essa violência secundária, que seria exatamente essa ideia mais psicológica, emocional, mais sutil, né? Também está na situação de que se a gente atenua isso, a gente pode estar numa ideia de tentar atenuar uma violência primária, que seria essa ideia mesmo física. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fecho os olhos, por exemplo, para uma violência verbal, que de repente meu marido grita comigo e eu penso, ah, tudo bem, ele tá meio irritado hoje, tá tudo certo, mas isso se continua sendo uma sequência, uma reiteração de atos, daqui a pouco eu posso também atenuar um tapa que de repente eu levei. Não, ele estava chateado, tal, acontece, né? Então, a gente tem que tomar medidas eficazes, né? E isso não necessariamente a gente vai estar falando de punição severa, mas a gente tem que tomar medidas eficazes, até mesmo preventivas, para tentar evitar as violências primárias, que é quando a gente está falando mais dessa ideia mesmo da violência física, né? Ou uma agressividade mais explícita. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer, gente? Tá tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão bem quietinhos? Ninguém está falando nada? Tá tudo certo? Estão conseguindo acompanhar essa ideia da vitimologia, desses estudos? Só me dá um okzinho para saber se vocês não estão aí viajando na maionese, se tá tudo certo? Tá, beleza. Obrigada, gente, por dar uma respondidinha aí do lado, né? Às vezes também começa devagar aqui, né? Mas então, gente, e a vitimologia vai trabalhar não sob uma perspectiva de punição severa, porque os teóricos que estudam a vitimologia, eles entendem que punições severas, e o que eu quero dizer com punição severa? Prisões em grande escala, aumento de pena, no sentido do tipo, ah, o homicídio, quando for da mulher, então a pena vai ser muito maior.
A gente sabe que existe uma tendência e uma perspectiva teórica e punitivista no sentido de que isso pode trazer algumas consequências positivas no sentido de gerar uma conscientização, né, ou uma prevenção, né, já te respondo, tá, Sérgio? Uma prevenção no sentido, poxa, a pena está muito maior, né? Por exemplo, a ideia do feminicídio, que agora faz pouco tempo, 2015, né? Faz 5 anos já, meu Deus. Que se criou, então, esse tipo penal, entre aspas, né? Ou enfim, essa qualificadora dentro do homicídio, do tipo do tipo penal homicídio. Os teóricos da vitimologia não vão ter tanto essa tendência punitivista. Eles tentam procurar outras formas, né? Outras formas eficazes ou que buscam uma eficácia, né? Para que não haja, então, essa tendência, essa reiteração de violência primária, né? Elas entendem que quanto mais punição, quanto mais severidade na punição, mais vai gerar violência, né? Então, essa é a ideia, pelo menos, dos teóricos da criminologia. Deixa eu só ver o que o Sérgio tinha colocado aqui. A verbal seria uma violência secundária, é isso? A vítima primária, a física primária. Sim, sim, vai estar lá na frente, exatamente. A gente já vai falar sobre isso com mais propriedade. Os limites para discussão, encaminhamento de forma de atenuação desse problema da violência vai ultrapassar em muito o direito penal. E isso eu acho bem bacana, né? Porque as formas que as pessoas, os vitimólogos, né? As pessoas, os teóricos que trabalham com essa ideia da vitimologia, eles não vão buscar, gente, no direito penal a solução. Eles vão buscar em outras perspectivas, em outras ciências, né? Na educação, na saúde, no lazer, né, na ciência política, na sociologia, na arquitetura, enfim, em outras perspectivas teóricas, né, e não no direito penal. Por conta daquela questão, gente, que vocês já devem estar careca de saber, da última ratio, né? Aí eles vão cair de pau em cima disso, dizendo que não adianta a gente tentar combater a violência com mais severidade, com mais violência, né? A gente tem que deixar o direito penal, sim, que ele tem que existir, né? Mas para uma última situação, né? É claro que isso a gente sabe que tem as suas vertentes, né? Com outras perspectivas. Deixa eu só ver o que tinha colocado aqui. Ok, tá. Então, eles colocam que para atenuar o problema da violência, as medidas a serem tomadas, né, devem ter como meta uma pacificação, ali faltou uma vírgula, né, a reconciliação, solidarização, né, enfim, é claro que às vezes são medidas que parecem assim, isso daí é papo para boi dormir, como se diz, né, mas é mais ou menos a ideia, gente, das mediações e arbitragens, das conciliações, das medidas alternativas, né, dos grupos reflexivos, por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, né, que mais? Da justiça restaurativa, né, aí a Márcia e a Kelly estão aí para não me deixar mentir, né, tem tantas perspectivas novas que se percebe que simplesmente tirar o agressor ou agressora, e a gente sabe que não é só o homem, né, gente, a gente sabe que também existe mulher que também agride dentro de casa. Então, tirar essa pessoa agressora e jogar dentro do cárcere simplesmente vai aumentar os índices, né, de encarceramento. Não vai resolver o problema. Aquela pessoa precisa ser trabalhada, né, sob uma perspectiva também psicológica, né, terapias. Então, daí vem aí outras ciências para tentar ajudar. Qualquer punição ou mesmo uma decisão conciliatória só será útil na medida em que promover essa reconciliação, entendida esta como um processo evolutivo por parte de todos os envolvidos. Então, claro, né, não só a vítima que se reconcilia com o agressor, ai que lindo, né, se juntam, se perdoam e tá tudo bem, passa uma semana, o pau come dentro de casa de novo, né, não é só isso, né, gente, é trabalhar tanto a vítima para de repente ela, eu não gosto muito dessa expressão, mas tudo bem, para ela se empoderar, né, para ela se entender como pessoa e dizer, não, eu não quero mais isso dentro da minha casa, assim como trabalhar com os agressores ou agressor ou agressora
para ela trabalhar e saber que aquilo que ela está fazendo é errado, né? Então, trabalhar, pensar os atos, as consequências que isso gera, né, dentro da própria família. Nossa, eu vi um filme muito bonito ontem, que se chama O Castelo de Vidro. Não sei se alguém já viu, que tem uns 2 ou 3 atores bem famosinhos. É bem legal, de um pai que é bem assim, uma criação bem diferenciada, mais ou menos parecido com aquele que eu citei há umas aulas atrás, o Capitão Fantástico, mais ou menos na mesma vibe, né? Mas é uma outra perspectiva e que há bastante essa ideia da violência doméstica, né? Mas é uma violência doméstica meio que assim abafada, uma violência bastante psicológica, né? É bacana, deem uma assistida se tiverem oportunidade. Acho que é de 2017 ou 19, não sei. São os filmes bacanas para a gente mencionar, né? Então, essa ideia da violência, assim, psicológica, emocional, né? Aí até se coloca ali, né? Utopia? Sim, pode ser considerado uma utopia essas perspectivas da vitimologia, mas é um horizonte que a gente pode tentar, né, seguir ou almejar, né? Uma maturidade psíquica, né? Uma capacidade de simbolização. Então, essa ideia psicológica, terapêutica, de tentar amadurecer determinadas atitudes, isso eu estou dizendo ali dentro, né, do violentado e do violador, ou do agressor, né, e das vítimas, de tentar pensar os próprios atos. Não só o agressor, tá, gente, mas também a vítima ali agredida, né? Então, tem toda essa perspectiva. Meu Deus, achei que a aula ia assim correr, mas como a gente tem coisa para falar, né? Então tá. Aí a gente entra. Essa forma de trabalhar a vítima foi então a partir da década de 70, é isso? Quais os principais pesquisadores nessa época? Bittencourt, no Brasil e no mundo. Tá, vamos lá, Ronaldo. A vitimologia de forma geral, mundial, claro, a gente sabe que isso é mais Europa, Estados Unidos, América Latina, mas especialmente Europa e Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Então, década de 40, 50. No Brasil, a gente sente, a gente percebe que os estudos da vitimologia aí é só a partir da década de 70 mesmo, tá? E quem vai começar a desenvolver isso, um que despontou assim, né, é esqueci o primeiro nome dele, o Edgar, né, Bittencourt, tá? Ele que vai começar a despontar daí no Brasil, né? Mas tem outros, o Mendelssohn, ele é considerado meio que o pai, entre aspas, da vitimologia, tá? Mas a gente sabe que existem outros pesquisadores. Então, no mundo tem o Mendelssohn, tem o Neumann, que eu botei ali, o Bittencourt, tem o Henting, que eu botei ali no chat, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que é mencionado. Eduardo Viana também trabalha com a ideia da vitimologia. O que mais? Eu tô com esse livro aqui, gente, já mostro para vocês a capa, que é bem legal. Para quem estuda para concurso, já te indiquei ele, né, Tiago? Ele é o Edmundo de Oliveira, também é um brasileiro que trabalha com essa ideia da vitimologia. São esses, gente, tem vários, né? Valeu também. Ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Natasha de Oliveira. O nome do livro é só Criminologia. Ele é bem, até, olha só o que aparece aqui, ó. Bem voltado para concurso público. Não é um livro muito grande. E além de ter as teorias, as escolas, todas essas perspectivas da criminologia, essa Natasha Oliveira, ela coloca no meio do texto questões de concurso. Então, para quem vai fazer concurso, sabe? Ela tem uns esqueminhas assim no texto. Não sei se conseguem ver pela imagem, meu computador é meio antigo, eu acho que a tela é meio ruim. Mas ela aparece bastante assim, questões de para delegado de polícia, promotor de justiça, defensor público, escrivão, médico legista. Então, ela vai fazendo, né? E daí identifica o concurso, o ano, aí a pergunta, e no final tem todo o gabarito. Então, é bem, bem interessante, assim, é um livro que é bom para quem quer estudar, né? Beleza, gente. Aí, quando a gente entra nessa nova classificação de tipos, né, de vitimização, aí não é tipos de vítima, tá?
tipos de vitimização, a gente tem 3 tipos: primária, secundária e terciária. Bom, a vitimização primária. Meu Deus, eu tô achando que a gente não vai terminar essa aula hoje, mas vamos adiante, vamos um pouquinho mais. Deixa eu ver quantos slides que tem ainda. Tu tá louco que tem tudo isso de slide? Meu Deus, vamos acelerar. Mas também, né, gente, tudo bem, né? Se por acaso a gente não conseguir até umas 11h15 terminar o conteúdo... Meu, eu acabei de lembrar que eu botei um frango no forno, eu vou ter que dar uma olhadinha. 1 minuto, gente, 1 minuto que eu botei um frango no forno. Deixa eu dar uma mexida, 1 minutinho. Eu sou completamente louca, né? Deixa o frango, vai lá, daqui a pouco tá tudo queimado. Não, tudo certo. Tudo certo. Bom, vamos lá adiante. Fui correndo. A vitimização, gente. Existem 3 tipos de vitimização. A primária, que é bem a básica que a gente vê a respeito do prejuízo que é causado àquela vítima. Então, tanto os danos físicos, como os danos, por exemplo, econômicos, no caso de um crime contra o patrimônio, os danos físicos, se a gente for falar de repente, no caso de homicídio, um crime, né, contra a pessoa, contra a sua dignidade sexual ou corpórea, né? Enfim, uma questão de lesão, por exemplo, né? Então, aí a gente vai estar falando de uma criminologia, desculpa, de um dano físico. Social é quando a gente vê, por exemplo, a ideia daqueles crimes que são contra a saúde pública. Vocês podem dar o exemplo que a gente tem visto bastante hoje, né? O pessoal tem falado bastante sobre isso, sobre aquele crime que a gente só via nas aulas de direito penal, e olhe lá, né? Na parte especial da questão de disseminação de doença, de pandemias, de contágio, né, de forma proposital. Então, aquela pessoa que de repente tá com coronavírus, aí ela sai sem máscara, sai na rua, sai espirrando em todo mundo, de forma proposital, porque ela quer transmitir essa doença de forma, né, dolosa. Então, existe esse crime, tanto que é um crime com uma pena bem significativa. E aí tem outras vertentes, né, que a gente pode colocar como os danos sociais. A gente pode dizer dano social, por exemplo, uma manifestação pública. E aí aquele grupo começa a destruir determinado patrimônio público ou privado. Enfim, aí vai pela vitimização primária. Tranquilo, né? A vitimização secundária, gente, aí a gente vai ver isso mais dentro da própria justiça criminal. Então, é uma situação que a gente já vê dentro do processo, né? Que vai ser um sofrimento adicional para aquela vítima, né? Por exemplo, no sentido de passar por uma perícia médica, ou de repente ter que recontar e recontar e recontar a mesma história várias vezes, né? Ou, por exemplo, chegar na frente de um juiz ou de um promotor e ele começar a fazer perguntas de tal modo que a pessoa fica constrangida, se sente humilhada. Então, é bem essa ideia, gente, de sofrer de forma adicional ao que já aconteceu lá no delito no passado, mas agora é um sofrimento diferenciado. Por exemplo, o que pode acontecer para uma vítima de estupro, ter que fazer toda a análise pericial no seu corpo, né, o exame de corpo delito, então ter que passar por esse constrangimento, né? Então, essa ideia dessa vitimização secundária.
Conseguiram compreender? Então, essa prática de estar já dentro da justiça criminal, praticada tanto, né, pode ser até mesmo, por exemplo, por um corpo policial, né? A polícia que vai lá e age de forma grosseira com ela, por exemplo, ela foi agredida, chega numa delegacia, é atendida por um ou uma policial, né? Enfim, que é grosseiro, pergunta, escuta, mas que roupa que tu estava usando para ter sido agredida? O que que tu falou pro teu companheiro? Tu deve ter provocado ele. Enfim, essas coisas que a gente vê, então essas humilhações, esses sofrimentos, né, que acaba sofrendo numa segunda instância. Peraí que a Nicole falou alguma coisa? Seria o estrepitus judicial. Olha, Nicole, eu nunca ouvi falar disso, não. É uma expressão em latim, certo? Com certeza. O que que seria isso, Nicole? Pode escrever o texto que eu leio para o grupo. Não, não, nunca ouvi falar disso, até vou anotar para pesquisar. Strepitus judicial. Judicial. Não sei se é assim que fala, né? Deve ser em latim, então é aquela expressão louca, né? Mas coloca aí a expressão para nós. Depois a gente joga no Google para dar uma olhadinha do que se trata isso. Achei interessante. Aí, gente, a gente tem um terceiro tipo, né, de vitimização, tá? Que seria muito conectada àquela ideia de cifra oculta ou cifra negra, como eles chamam, né? Como os teóricos chamam, que é aquela quantidade enorme de crimes que não chegam ao sistema penal, ao sistema estatístico, que não chega a ser registrado em boletim de ocorrência, que não chega ao sistema criminal de forma nenhuma. Seria a vítima reviver os fatos sofridos no processo? Ah, tá. Eu acho processo de fatos íntimos da pessoa. Pode ser considerado sim, Nicole, eu concordo contigo. Dá para a gente considerar como ser esse processo sim, da pessoa reviver aquilo várias e várias vezes. Na delegacia, depois ter que contar de novo para o advogado, né, se for o caso, ou para o defensor, enfim, né, se a pessoa for procurar, por exemplo, alguém, né, para defender os seus interesses através de um assistente de acusação. Eu acho que poderia colocar dessa forma sim. Bem legal. Então, essa vitimização terciária, a gente continuando, são os crimes, né, os delitos que não chegam às estatísticas, que não chegam, né, ao sistema do direito criminal, né? A vítima, ela acaba experimentando um abandono completo, mas às vezes é por decisão dela, tá? Ela não dá publicidade ao que aconteceu com ela, né? Então, mas isso é uma decisão dela. A gente sabe que isso acontece e muito nos casos de violência doméstica, né? Que a vítima sofre sozinha dentro de casa, nos casos, né, de abuso sexual ou, né, crime contra a dignidade sexual, um estupro, alguma coisa nesse sentido, né? Os crimes de colarinho branco, né? Os crimes praticados por grandes empresários, grandes políticos, enfim. A gente sabe, então, que acaba lesando cofres públicos, né? E às vezes não acabam nem indo para as estatísticas, não se pega, né? A polícia não consegue desvendar toda essa organização criminosa, então são pessoas que ficam à margem, né? Enfim, a gente pode dar vários exemplos de, de delitos, né? Que acabam ficando nessa cifra oculta. Existem algumas pesquisas, gente, que diz que a cifra oculta corresponde de 80 a 85% de todos os delitos praticados no mundo por todas as pessoas. Vocês lembram que a gente viu aquele videozinho que o Howard Becker fala alguma coisa no sentido assim, não que ele tenha falado no vídeo, né? Falam que ele diz isso, que todos somos criminosos, mas que nem todos são criminalizados. E aí a gente continua na aula passada dizendo assim, né? Que além disso, mesmo os que são criminosos e criminalizados, nem todos caem no sistema penitenciário, né? Ou penal, enfim. Acabam saindo, às vezes, por alguma brecha, ou por algum direito, né? Por ter, de repente, uma defesa técnica, enfim, melhor, ou chame como quiser. Então,
Essa vitimização terciária, que é a ideia, né, a conexão com essa cifra oculta, ela é bastante chocante, que se a gente pensa que apenas 20 a 25% dos crimes que acontecem, os delitos de forma geral, acabam caindo nas estatísticas, né, é uma loucura a gente pensar o quanto que não é registrado, o quanto que não é, enfim, categorizado, né? Enfim, então tem essa situação toda a respeito. Aí, gente, a gente começa a trabalhar, né, com o criminoso, como eu falei para vocês daquelas síndromes, né, Estocolmo, Londres, a ideia do crime cometido contra uma coletividade, né, o criminoso da violência de massa não sabe o que faz, né, até botei ali duas fotos bem emblemáticas, de repente, de uma guerra, né, e uma guerra qualquer, ali não está nenhuma caracterizada, e ali um movimento, né, social. Ali não dá para identificar também. Tá, beleza, a pessoa está impondo uma bandeira do Brasil, mas essa foto não tem data. Então não dá para a gente dizer que é de agora, né, e nem que caracteriza determinado grupo específico. Mas a gente sabe que é alguma coisa dentro, né, da cidade, tem um grupo ali, alguns estão com máscara, outros estão sem nada, enfim, e às vezes acabam praticando, como eu mencionei anteriormente, um crime contra o patrimônio público ou privado, destrói algum lugar. E esses crimes de violência de massa, né? Quem não sabe o que faz? Existe isso, gente, de você ser. De você ser alcançado por uma atitude coletiva e você praticar determinado crime e, na verdade, tu sai da tua consciência individual, né, do teu interior e vai na onda, tipo aquela coisa de ir na manada, né? Será que existe isso? As massas, as mídias, as ideologias, os vieses, né, políticos, culturais, profissionais. Será que os interesses pessoais, as necessidades inconscientes, o prestígio pessoal, os preconceitos, as opiniões públicas, né? Ou o próprio delinquente que começa uma revolta, enfim, tudo isso dá para se colocar dentro dessa ideia de violência, né? Como saber todos esses desdobramentos das ações? Então, a vitimologia também vai trabalhar com isso, gente. Aí a gente vê que é uma abordagem muito mais nova, né? Claro que a gente sabe que existe guerra há muito tempo, mas essa ideia de trabalhar com a vitimologia, quem sofre essas violências, é muito mais atual, né? Como questionar, não existe resposta muito para isso, né? A gente vai ver que existem também tendências da vitimologia de estudar violência, então, intrafamiliar, como a gente já trabalhou, né? A violência doméstica, o abuso sexual de criança e adolescente, os incestos, os maus tratos. A gente sabe que tem os crimes de morte, né? Os suicídios, né? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia. O Durkheim é um cara que vai trabalhar bastante com essa perspectiva, né? Do suicídio, que se diz que, né, em todo suicídio existe também uma vítima, além do próprio suicida, né, uma vítima oculta, aquela que se mata, que deseja alcançar com a sua né, faca ou com o seu revólver matar então essa vítima. O infanticídio, né, a ideia da mãe ou do pai, enfim, que vai lá e mata a criança recém-nascida, né? O magnicídio, que é o autor que busca uma notoriedade, né, para matar uma vítima notória. Eu gosto do exemplo, por exemplo, né, daquele cara, eu acho que ele era fanático religioso, posso estar errado, que tentou matar o Bolsonaro na época ali das eleições, da corrida eleitoral, né, que ele deu uma facada na barriga dele. Então, assim, a gente poderia colocar ele dentro de uma categoria, né, de magnicídio, no sentido de querer matar uma pessoa, né, uma vítima que é conhecida, que é notória, né? Crimes contra a humanidade, né? Como que é? O Thiago colocou ali. Adélio Bispo. Isso, exatamente. O Ronaldo botou tratar a vítima como refém da situação, seja econômica, por falta de políticas públicas e de desigualdades sociais. Este conceito é certo e surge a partir de que época? A questão de trabalhar com as questões econômicas e as desigualdades sociais, Ronaldo,
não vai ser tanto uma perspectiva da vitimologia, tá? Vai ser uma perspectiva que vai vir com a criminologia crítica, né? Também é um pouco ali na época do pós-guerra, mas é uma perspectiva mais marxista, tá? Então, o que vai ter como base o Marx, o Engels. Então, eles vão trabalhar numa perspectiva de criminologia crítica radical, que vai ver exatamente essa ideia de que a pessoa que foi vitimada foi por conta da sua situação social, desigualdade. Aí é uma esfera, é uma teoria criminológica mesmo, tá? Claro que vai ter pessoas que trabalham com a vitimologia sobre essa perspectiva, mas a gente vai chamar eles de criminólogos críticos, tá? Existem outras perspectivas, né, gente, da criminologia, como, por exemplo, os crimes contra a humanidade. Aí a gente vai ver lá, né, o fascismos, os nazismos, os ismos, né, generalizando aí, né, as mortes contra determinados grupos, contra determinadas até nações. Ali eu botei índios, né, mas a gente tem mais a ideia dos indígenas, né, índios não se utiliza mais essa expressão. Mas enfim, fiz print da tela de uma aula e acabou ficando dessa forma. Aí temos outras perspectivas, né, gente, do assédio sexual, de como que isso vê a questão, né, da disputa de gênero, a questão dos preconceitos, né, do público LGBT. Existem toda uma perspectiva de estudo de que o Brasil é o que mais mata, né, público LGBT, que mais mata pessoas trans no mundo, né, existem essas pesquisas, né, ou então os menores que são vítimas de delitos sexuais, pedofilia, essas coisas assim, né, também é um estudo específico. O incesto, né, a eutanásia também começa a se pesquisar, não só sob uma perspectiva criminal, mas também a eutanásia sob uma perspectiva de terapia, de até mesmo num viés assim de acabar com o sofrimento daquela pessoa, né? Uma perspectiva então de saúde, né? De saúde pública, tá? Aí eu coloquei ali, né? Quem que são as vítimas da sociedade e de si mesmas? É difícil da gente colocar, gente. Eu botei ali a imagem, né? Da Amy Winehouse, assim que fala, né? Que acabou, que era bastante, usuária bastante de drogas, mas tem todo um estudo, né? E pesquisa de quanto que ela era influenciada pela mídia, as pessoas em situação de rua, os idosos, né? Ali tem a mulher abaixada, assim, né? Vítima de violência, o pai, enfim, ali, né? O agressor ou o padrasto, enfim, contra criança, adolescente. Aí tem ali várias imagens, né? De pessoas usando drogas. A gente tem alguns exemplos, mas não é só isso, né, gente? A gente sabe que é muito mais. Qualquer um pode ser vítima, né? Qualquer um pode ser vítima de um delito. Aí a gente tem ali alguns exemplos, né, da Constituição Federal, que fala sobre a questão das vítimas, né, que deve ter uma lei dispor sobre a questão de assistência a essas pessoas. No Código Penal, a gente tem ali, né, fixar, então, uma indenização, 387 do Código de Processo Penal. A gente tem também no artigo 59 do Código Penal que o juiz, né, deve também sopesar ali a pena com base também no comportamento da vítima. Então, a gente tem legislação para falar sobre isso, né? Gente, já é 11h15 e eu não terminei o conteúdo. Deixa eu ver quanto que falta aqui para a gente terminar. Só um minutinho. Não, falta 4 slides. Podemos terminar, então, o controle social, que daí a gente encerra a nossa matéria, tá? Pode ser? Então, eu vou finalizar e também fica gravado. Qualquer coisa, quem não puder acompanhar, precisa sair por alguma questão, tudo bem, pode sair, tá tudo certo. Bom, gente, então finalizamos a vitimologia. Quem tiver dúvida, fica à vontade, pode mandar no chat ou depois no grupo. O nosso quarto objeto de pesquisa é o controle social. O controle social, gente, a gente vai ver com mais aprofundamento na aula que vem, que a gente vai falar sobre reação e prevenção dos crimes. Aí a gente fala bastante sobre controle social, tá? Mas a ideia do controle social é essa questão das formas de exercício,
né, do poder de punir, né? E não só isso, do poder de punir, que daí a gente já está pensando lá na frente, mas também a ideia de um controle, né, das condutas dos indivíduos que vivem numa comunidade. Normalmente esse controle social ele é exercido pelo que a gente chama de poder hegemônico. Mas essa palavra poder hegemônico, ela fica muito genérica. Ah, engraçado, apagou aqui minha tela, agora voltou. Essa ideia de poder hegemônico parece assim muito genérica, muito antiga, né? Muito antiquada. Mas o que a gente pode colocar como controle social, até eu tenho um conceito bem bacana aqui, que fala o seguinte, que seria o controle social, conjunto de instituições, mecanismos e sanções que promovem e garantem que os indivíduos sigam as regras, as normas consideradas como comunitárias. E eu coloco comunitárias, gente, por quê? Porque a gente vai ver que o controle social não é só o que está na lei. Não é só o que sai lá do Senado, do Congresso Nacional, ou o que sai do Poder Executivo através de um decreto, medida provisória, ou o que sai através de uma súmula, ou de uma jurisprudência, ou de um julgado do STF, ou sei lá o quê. É muito mais do que isso, gente. O controle social, ele vai se dar desde a nossa família, desde o nosso controle informal dentro da nossa família, desde as relações sociais feitas com os nossos amigos, até dentro de repente, algum grupo religioso que você segue ou participa. Então, o controle social, ele é isso, ele é feito pela sociedade, ele é muito mais amplo. O Zaffaroni, ele vai dividir, né, o controle social em dois tipos, o difuso e o institucionalizado. O difuso é bem essa ideia da família, da escola, da faculdade, do grupo religioso que você participa, de uma ideologia política, social, né, cultural que você acredita, ou da própria mídia, o que você assiste, que tipo de mídias sociais que você tem, né? E, por outro lado, um controle institucionalizado, aí a gente vai estar falando mesmo do Estado. Só que não é só o Estado em si, é o Estado desde a ideia da lei em si, né, da polícia, do poder judiciário, do sistema carcerário, enfim, né, o sistema penitenciário. Então, claro, a gente vai ter ainda dentro dessa ideia institucionalizada, né, duas subdivisões que seria o punitivo e o não punitivo, né? A gente poderia colocar o poder legislativo ainda como não punitivo, porque a gente ainda não tem a sanção em si. O punitivo seria a partir ali da execução da pena, né? Então a gente pode botar o poder judiciário e o sistema penitenciário como punitivo. Antes disso, como não punitivo, apesar de que a gente sabe que no final das contas pode levar à punição, né? Então essa é a ideia do Zaffaroni. Mas a gente tem outras perspectivas, né? Por exemplo, a ideia de que um sistema de direito civil ou trabalhista seria também um sistema não punitivo. O que eu posso dizer com isso? Ah, eu entro com um processo contra o meu vizinho porque ele está me incomodando. Então eu não vou chegar ao sistema penal em si, né? No sentido de entrar com um processo ou fazer uma queixa-crime, uma representação. Não, eu vou resolver as coisas na esfera civil, mas eu sei que vai ter uma punição indenizatória, de repente de valor ou uma obrigação de fazer, né? Na esfera trabalhista também, não vai ser numa esfera punitiva, de repente vai ser numa esfera também indenizatória, verbas rescisórias, né? Reintegração ao seu trabalho, alguma coisa nesse sentido. Ali são dados, gente, que eu botei de 2017, né? Que a gente tinha na época 700 mil presos. Isso, né? Sendo que mais ou menos a metade, mais ou menos, eram de presos provisórios, que ainda não tem a pena final conclusiva, né? A pena, então, a sentença transitada em julgado, né? E ainda a gente teria mais, ali em 2017, 700 mil que estariam livres, no entanto, cumprindo medida restritiva de direito, né? Então a gente tem uma população que
está cumprindo alguma medida punitiva, vou generalizar aqui, enorme, né? A gente sabe que, então, tem esse viés do lado do controle social punitivo, né? Então, tem essas duas esferas. Aí, gente, existem os paradoxos, né? Até, não sei se vocês lembram, né, do japonês da Federal, que acabou até depois, acho que pego em alguma coisa, acho que ele respondeu algum processo, né? Daqueles paradoxos, né, em que o delinquente normalmente são identificados entre aqueles que, né, ainda que de forma pouco ajustada ou ilegítima, tentam capturar as frutas proibidas, né, do paraíso, a que tem direito, a fim de simplesmente tornarem-se iguais aos homens. É uma expressão que a gente utiliza dentro dessa ideia do controle social, né? Raramente, então, são identificados entre aqueles que se tentam igualar a Deus na busca do poder e do domínio total. Aí a gente pode fazer uma analogia com o tratamento que é feito, por exemplo, pela imprensa, né, ao delinquente, entre aspas, comum, com o delinquente que, por exemplo, é preso pela uma das operações da Lava Jato, né? Ele normalmente é utilizado, aquele preso é utilizado, o deputado fulano de tal, o empresário fulano de tal, foi pego fazendo tal coisa, né? Então se utiliza o cargo daquela pessoa, né, ou a empresa que trabalha, e daí sim o que a pessoa fez. Não que a pessoa não deixe de ser humilhada, normalmente sim, existe essa espetacularização da prisão, né? A gente sabe que existe isso. Por outro lado, muitas das vezes, quando a pessoa não é, né, uma pessoa conhecida, notória, ou enfim, né, de um certo cargo importante, a pessoa é presa, como que ela é tratada? O estuprador, o traficante do morro tal, o fulaninho nananã, mas não utiliza muitas das vezes nem mesmo o nome, né? Então, essa ideia, né, da identificação que é feita pelo controle social, que tem esse paradoxo, né? Tiago colocou aqui, né? Responde por contrabando e descaminho. O que que é isso? O japonês da Federal, perfeito, isso. Mas eu gosto de colocar a imagem dele, porque ele era um rosto que normalmente a gente via, né, nos jornais, quando acontecia, e eu sei que já faz um tempo isso, quando acontecia algumas operações da Polícia Federal, né, de aparecer ali o japonês da Federal, né, como se dizia, né, até surgiu vários memes, vários e tal. Então, social informal e formal, mas então não o informal institucionalizado, eles botam formal, mas é bem parecido, tá? Com essa ideia, né, a informalidade, então é um conjunto de sanções positivas e negativas, mas dentro desse processo de socialização, desde a infância, né, que daí vai sendo internalizado pelas pessoas, pelos indivíduos, e um controle social mais formal, aí sim feito pela polícia, pela promotoria de justiça, pelo poder judiciário, e, por fim, pela uma administração penitenciária, né? Então, o Calhau e o Molina vão trabalhar mais nessa perspectiva de formalidade ou informalidade, tá? E eles ainda utilizam três modelos, né, que se subdividem, né, que eu coloquei ali o formal e o informal, e eles ainda colocam os meios positivos e negativos, que seriam através, por exemplo, de reprovações, sanções, e através dos positivos, os controles positivos, através de prêmios, incentivos. Isso a gente poderia colocar também dentro da própria família, né? Você se comportou bem, filho. Então você vai poder ver o filminho que você quer. Você vai poder comer o que você quer, não sei o que lá. Vou poder dar batata frita para a criança, né? Tipo um controle social positivo, um prêmio, um incentivo. Você vai poder ir para a praia final de semana, né? Ou aquela ideia de um controle externo feito pela sociedade ou pelo Estado, por exemplo, através de multas, né? E um controle interno
aí com uma ideia mais de autodisciplina, no sentido de que a lei poderia, por exemplo, gerar uma autopercepção do tipo, eu não vou cometer aquele crime porque a pena é muito alta, alguma coisa nesse sentido. Então, o Calhau vai trazer esses 3 modelos dentro dessa esfera da formalidade e informalidade. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre controle social na próxima aula, quando a gente vai trabalhar a ideia das reações e prevenções a crime. Mas de forma teórica, doutrinária, é isso que a gente teria para falar hoje, tá? Então a gente encerra nossa aula por aqui. Tá liberado então para vocês preencherem o formulário, ver o outro vídeo lá da professora espanhola, né? E tem uma semana para responder. Então, quinta-feira da semana que vem, depois da nossa aulinha, né, que a gente faz aula quarta sempre, né? Quinta-feira, porque daí dá às 24 horas, eu corrijo, né? E já lanço a nossa nota da N1, tá bom? E daí no dia 29, eu passo a próxima tarefinha a respeito da próxima aula, que daí já vai valer para N2. Tá bem, gente? Valeu, então? Tudo certo? Obrigada, gente, por tudo. Até mais, uma boa semana para vocês ainda, né? Semaninha curta, tá bom? Até mais. Um beijinho para vocês. Até mais.